me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E como eu prometi, eu disse que uma vez por mês, todo mês eu ia indicar um livro diferente. Indiquei do mês passado A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e esse mês eu vou indicar esse livro aqui, tá? Eu pediria ao Luciano, por favor, isso, é esse livro aqui, aí vocês estão vendo melhor. A cientista que curou o seu próprio cérebro. Esse livro foi escrito por Jill Bolte Taylor, que tem a imagem seguinte, que é a imagem dela. Isso, essa é ela. Eu vou contar, porque essa imagem aí já é pós, o AVC que ela teve, um derrame que ela teve no lado. Essa aí é ela também, já numa palestra. Bom, vamos começar a história para vocês terem ideia. Ela nasceu em 1959, hoje tem 59 anos, e ela teve, aos 37 anos, em 1996, ela teve um derrame no hemisfério esquerdo do cérebro. 8 anos depois, ela já tinha recuperado todas as suas funções perdidas e recuperado a sua vida como cientista, Ela era uma neurocientista e já voltou ao seu trabalho normal. Mas, mais do que isso, ainda tem coisas assim legais. Isso aí é uma palestra que ela deu em 2008. O derrame foi em 96. Em 2008, ela já estava... Essa imagem aí é de 2008, a anterior também é desse ano, de 2008, quando ela já estava voltando normalmente à sua vida acadêmica como neurocientista, numa grande universidade dos Estados Unidos. Vamos bem rapidinho, tá? Pode tirar a imagem, Luciano? Eu vou falar um pouquinho para vocês terem noção por que eu estou indicando esse livro aqui. Eu estou indicando esse livro aqui porque muitas vezes eu falo coisas aqui, muitas coisas são ditas que soam para as pessoas como se fossem metáforas, como se fossem lucubrações, como se fossem coisas que se fala por falar, mas que não é viável, não é possível, Isso não é verdade. Então, eu estou tentando, antes de se falar em um livro que fale de como é nosso comportamento, o que nós fazemos com nós mesmos, quais os resultados que nós podemos ter em relação a nós mesmos, em função da maneira como nós pensamos e como nós agimos, eu acho que é importante as pessoas perceberem que, como diz Fernão Capelo Gaivota, dá resultado. Não é uma locubração, não é alguma coisa divagativa, é uma coisa que funciona. O problema é que isso é pouco divulgado, E além de não ser muito divulgado, as pessoas são criadas num paradigma que coloca certas imagens, certas crenças, que faz com que as pessoas se creiam dependentes de remédios, dependentes de uma série de coisas e que muitas doenças, como a medicina tradicional diz, não tem cura, O que é uma blasfêmia contra Deus, porque nada é maior do que Ele. Como é que você pode prognosticar isso, fazer de Deus e já dar um resultado desses? Então, existe sempre uma possibilidade que vai unicamente depender da própria pessoa envolvida na situação. E esse aqui é o exemplo dela. Ela teve o derrame e o tratamento básico que ela teve foi, com a ajuda da mãe, ela se retrabalhar, voltar a ser como criança e desenvolver todos os seus potenciais. Eu vou ler aqui diretamente do livro algumas coisas que talvez estimulem vocês.
ela ficou com o lado paralisado, sem movimentar, tudo igual como qualquer pessoa que tenha, né, um derrame. E no marco de 3 meses, a mãe começou a ensinar novamente ela a dirigir. Vocês veem, em 3 meses, né? No marco de 4 meses, exatos depois do derrame, ela foi convidada para fazer uma palestra e decidiu aceitar, e foi o início do trabalho dela nesse contato com as pessoas. Porque assim como eu tenho falado muito aqui no processo do tratamento das doenças, da pessoa se isolar, não ter contato com um número de pessoas, não conversar, não ver televisão, ela diz aqui claramente, não via televisão, não ouvia rádio. Os amigos, a participação que eles tinham eram através de mensagens que eram enviadas através da mãe para ela ler quando estivesse no momento oportuno, né? A cada dia havia um esquema e levavam brinquedos, levavam jogos, de modo que ela pudesse novamente treinar o seu cérebro. Então, com 4 meses, ela decidiu aceitar o convite para fazer uma palestra, né? E a ideia era fazer uma apresentação em que ninguém percebesse que ela tinha tido um derrame 4 meses atrás, né? Vocês veem, outra coisa aqui, um outro detalhe, vamos ver aqui que eu marquei aqui. No 8º mês, ela voltou ao seu trabalho em tempo integral. Com 8 meses do derrame, gente. Isso aqui é ela narrando, ela escreveu esse livro. Depois que tudo aconteceu, depois que ela se recuperou, ela narrou todo o processo, não só como foi o derrame, como ela fez essa evolução com a ajuda da mãe, né? Ela fez toda essa evolução. Uma outra coisa, eu gostaria de ler para vocês do livro, porque independente de ser extremamente adequado a uma pessoa que tem um problema, que pode ser um derrame ou pode ser uma coisa mais branda também. Uma pessoa que teve, como eu tive agora há pouco tempo, uma crise séria de labirintite, faz parte. Eu percebo muitas coisas, né? Eu voltei ao livro e, né, foi isso que me atraiu para trazer ele para vocês, porque eu voltei a esse livro e eu percebo muitas coisas que têm a ver, né, na questão do funcionamento do cérebro. Ele fica um tanto quanto abalado, não com a mesma gravidade, nem de sombra, né? Mas você vê certas questões e você percebe a necessidade de trabalhar novamente certas partes do cérebro, ajudá-las a voltar ao normal e se desenvolver normalmente de novo, né? Então, e certos itens aqui eu achei que são adequados até para a criação de uma criança, né? Ela dá no final do livro 40 coisas que eu mais precisava e que normalmente nem todas as pessoas percebem. E eu achei assim muito legal, algumas coisas eu gostaria de destacar enfatizando isso, que não é só para um caso de derrame, vale para muitas coisas. Um dos itens, ela diz, respeite o poder de cura do sono. Em muitos programas eu já falei a respeito de um assunto que pouco se dá atenção, né, nos dias de hoje. Inclusive, se fala disso meio ao inverso, porque eu mesmo já falei aqui que o Ayurveda diz que uma das coisas mais importantes na nossa saúde, né, é a respiração, as 3 coisas, a respiração, a alimentação e o sono. E eu canso de ver pessoas se vangloriando, nossa, eu hoje só dormi tantas horas, e fala pouquíssimas horas, como se fosse uma coisa boa. Ela está tendo insônia, não consegue dormir mais horas, em vez de aceitar, eu não estou conseguindo dormir o suficiente para regenerar o meu corpo, então ela troca, isso é o processo ilusório que a gente vai falar no decorrer do programa. Ela troca e faz como se fosse uma coisa boa, em vez de ser uma coisa que ela tem que trabalhar, né? É fundamental para se ter saúde se dormir o suficiente, de 8 a 9 horas por dia em via de regra geral, o normal, tá? E ela fala aqui no decorrer do livro de como ela sentia, como ela ajudou o cérebro dela a se recuperar, dormir bastante, né? É fundamental. O nosso físico, nós sempre falei matéria, energia, energia, matéria, mas na hora em que a energia está no estado de matéria, ela tem um limite,
né? É como se fosse uma peça de uma máquina qualquer que entra em desgaste, que cansa. O estômago, por exemplo, de uma pessoa que só come, nunca dá um tempo para o seu estômago descansar, ele vai ter problemas, obviamente. E a pessoa fica arranjando 1 milhão de motivos para o problema que ela está tendo no estômago, e o motivo verdadeiro é que ela não deixou ele descansar, né? Comia o tempo todo. Bom, voltando para o nosso livro. Então, respeite o poder de cura do sono. O outro item, proteja minha energia. Nada de locução de rádio, televisão ou visitantes nervosos. Peça as visitas que sejam breves, no máximo 5 minutos. Isso é fundamental, fundamental, fundamental. Qualquer pessoa que estude medicina indiana, que estude medicina oriental, vai saber disso, né? Um outro item. Fale, isso aí na criação infantil é triste. Fale comigo diretamente. Não fale sobre mim com os outros como se eu não estivesse ali. Você assiste demais pessoas falando dos seus filhos com outra pessoa e a criança está perto e está ouvindo, né? Então, isso, como eu falei, essas coisas aqui que ela disse, esses 40 coisas, vale para muita coisa, né? Então, não fale comigo diretamente, não fale sobre mim com os outros como se eu não estivesse ali. Outra coisa que também se usa na educação infantil, por favor, não termine minhas frases, nem forneça as palavras que eu não consigo encontrar. Preciso exercitar o meu cérebro, né? Então, isso vale para muitas pessoas com muitos problemas que atingem, que partem do cérebro, né? Você tem Parkinson, uma série de doenças que a gente poderia citar que tem a ver, e às vezes as pessoas têm dificuldade de esquecem certas palavras, e as pessoas vão resolvendo. Em criança, as pessoas tentam resolver o problema para a criança, e não é assim, né? Tem que ajudar a criança a resolver o seu problema. Se ela está procurando um modo de se expressar, não vamos nos expressar por ela, vamos ajudá-la a que ela consiga se expressar, né? Isso são coisas simples e parecem que as consequências também são simples e não são. As consequências podem ser seríssimas, né? É um aprendizado e que a pessoa fazendo da forma errada pode deixar de desenvolver coisas que teria que desenvolver, né? Isso vai repercutir fatalmente nas fases maiores, no caso de uma criança, ou no desenvolvimento do processo de solução do seu problema, né? Numa pessoa que esteja com um problema de saúde. Outro, foque o que eu posso fazer, em vez de lamentar aquilo do que eu não sou capaz. Nossa, isso aí cai com uma luva. Pessoas idosas que têm dificuldade de fazer alguma coisa, né? E a pessoa, em vez de arranjar uma forma de usar um outro caminho para resolver aquilo, fica falando o que a pessoa não consegue fazer, porque você não consegue fazer isso, porque você não consegue, não vai tentar fazer isso não, porque você não vai conseguir, né? Não é por aí. Gente, nós não sabemos o que a pessoa consegue. Hoje em dia, em treinamentos de marketing e muitos outros tipos de treinamento, a gente vê o seguinte, treinamento que eu falo empresarial, a gente vê as pessoas dizendo, você é capaz de muito mais do que você imagina que pode. Eu sempre repito aquela frase da Ordem Rosa Cruz, a Morque, que dizia, em não sabendo que era impossível, conseguiu, né? Então, é fundamental que a gente não valorize o que não pode ser feito, nem o que não é conseguido ser feito. Arrume caminhos e vá ao que é possível, que a gente já sabe que a pessoa consegue, né? Até para estimular a própria confiança em si mesmo daquela pessoa, em vez de estimular, né, aquela sensação de derrota, de incapacidade. Muitas vezes as pessoas conseguiriam coisas maravilhosas, idosos, principalmente, onde se vê muito isso, e deixam de conseguir, né, tornam-se totalmente inoperantes, ineficazes, porque as pessoas que estão junto estimulam esse derrotismo. Em vez de estimular, né, a confiança, estimulam o derrotismo, né? Um outro item que é
importante também, ame-me pelo que eu sou hoje, não me faça ser a pessoa que fui antes. Agora tenho um cérebro diferente. É respeitar cada pessoa no seu próprio processo. Isso se aplica muito a idosos também, né? Amar quem ela é, sem críticas, aceitando do jeito que é e estimulando sempre o potencial que às vezes está latente, mas não está patente, ou seja, a pessoa tem, mas não descobriu ainda que tem. Se sente incapaz, se sente com medo, né? E uma ajuda no sentido de dar confiança, de libertar a pessoa do medo, né? A gente vai falar do medo hoje, vai ser muito bom. E o último que eu vou, quer dizer, não o último daqui, que eu estou lendo, destaquei para vocês. Seja protetor, mas não se ponha no caminho do meu progresso. Isso aí é fechar com chave de ouro, né? Seja protetor, mas não se ponha no caminho do meu progresso. Muitas pessoas idosas, né, são tratadas como se estivessem mortas. Mortas. E aí o que você escuta a pessoa dizer, ah, mas está viva. Não está viva não, já morreu, só não enterraram, né? E quando tem uma possibilidade enorme de vida, né, muitas vezes a pessoa que está junto é que não permite que a pessoa viva, né? Você escuta pessoas idosas às vezes, ah, meus filhos não deixam eu fazer isso, não deixam eu fazer aquilo, e ninguém pergunta o que a senhora quer fazer, né? Muita gente ainda diz que não se atreve a querer fazer alguma coisa porque vai ser impedida, né? Quer dizer, isso não é vida, gente. Isso realmente não é vida, né? A pessoa que faz isso deveria pensar um pouco se é isso que ela quer para o futuro dela também, né? Se ficar morta, né, em vida, né, é muito pior do que estar morta enterrada, porque aí teu espírito já foi para outra vida, já está vivendo de uma outra forma. Ali não, ela está ali encarcerada, presa, algemada, né? Então, a cientista que curou o próprio cérebro, o Luciano vai botar para a gente a imagem de novo. E aí ele pode passar também a 2 e a 3 seguida para vocês verem como ela estava em 2008. Né? O derrame foi em 1996. Tá, gente? Então, é uma sugestão que eu acredito que vocês vão gostar muito de ler esse livro. Vai ser uma leitura agradável, aprazível e com muito aprendizado, porque ela narra de uma maneira muito agradável, muito boa. Bom, vamos hoje falar sobre, porque a questão é o seguinte, hoje em dia está, todo quanto é canto você encontra alguém ensinando sobre alguma forma de você fazer um aprendizado, meditar dessa forma, meditar daquela forma. A questão é, o que nós queremos alcançar? Quando você faz uma meditação, você encontra realmente um estado de paz e tranquilidade muito grande. Nós mesmos temos falado sobre isso aqui. Mas a minha ideia esse ano é tentar mergulhar um pouco mais fundo, né? Será que o que a gente quer é só isso? Ou realmente um crescimento interno em que não se fique só calmo e tranquilo por um momento, mas com um monte de conteúdo borbulhando, né? E ameaçando explodir a todos os momentos. E aí a gente vai, medita, fica tranquilo, fica calmo, e aquilo fica tudo lá dentro da gente, de uma forma tranquila, quietinha, mas está lá. Essa é a questão. Está lá. E a minha ideia é de que a gente possa começar a aprender a como limpar esse conteúdo, como trabalhar esse conteúdo, de modo que a meditação seja para nós alguma coisa muito maior do que só ficar em calma e tranquilidade, em que a meditação sirva para a gente começar a entrar realmente no âmago de nós mesmos e começar a crescer em luz. O tempo todo, não só naquele momento em que você fez a meditação, tá? Não, mas o tempo todo a gente possa viver, né, cercado de luz e cercado de paz. Então, para isso, nós precisamos entender as coisas. O professor Luiz Almeida, ele sempre fala, né, no Sila, Samadhi e Pana, não me lembro agora, esqueci o terceiro nome em sânscrito, mas que é a sabedoria, exatamente, o terceiro é a sabedoria.
É a parte moral, a parte da compreensão, né, da consciência e a parte da sabedoria. Mas essas três coisas, elas vão se revezando, elas não vão acontecer só nessa ordem estática, né? E como é que a gente trabalha isso? Vamos começar pela sabedoria, pelo conhecimento, pela compreensão, né, do que acontece basicamente, né, qual o problema básico da nossa vida. Qual é a natureza insatisfatória da vida com a qual nós temos contato o tempo todo? Todas as pessoas que você encontra estão sendo sempre descontentes com alguma coisa, reclamando alguma coisa. Basicamente, o que acontece é simples, né? Ou acontecem coisas que não desejamos, ou coisas que não desejamos nos acontecem. Então, se você for pegar todos os instantes da sua vida e você for perceber o que está acontecendo, o que está gerando uma insatisfação profunda, você vai sempre achar alguma coisa que você quer muito e não está conseguindo alcançar, ou alguma coisa que você não queria que te acontecesse e te aconteceu. Basicamente, nós desenvolvemos, em função do nosso paradigma que nós vivemos, das coisas em que nós estamos sendo condicionados e que formaram uma crença arraigada em nós, né? Nós adquirimos um hábito mental, né? Essa crença é um hábito mental, né, de que desenvolvemos, né, nos habituamos a ter desejo por aquilo que não é, que não temos, né, e ter insatisfação com aquilo que é, ou seja, com aquilo que temos. Nós temos dificuldade, os nossos hábitos mentais se condicionaram de tal forma a essas duas partes que nós temos dificuldades a perceber o que está acontecendo no aqui e agora e simplesmente aceitar. Ou nós temos um desejo por alguma coisa que não estamos tendo agora, e aí o momento agora, o momento presente fica ruim, ou então nós temos uma insatisfação com aquilo que veio até nós, e aí o momento presente fica ruim. E aí a gente tenta, por causa do nosso processo ilusório, uma coisa que está já entranhada na gente, arranjar justificativas para a nossa insatisfação, né? Então, a melhor maneira de você resolver essa satisfação daquele momento é você ter consciência do porquê, né? O que você não queria que veio até você, ou o que você quer que não está vindo até você. No budismo, na filosofia oriental, também na filosofia indiana, nós destacamos, né, o que eles chamam de 3 misérias, né? Yogananda também usa essa terminologia, 3 misérias, que seria o apego, né, tanto o apego como o desapego, que é a aversão, que são consequências, todas elas, das ações reativas, da reação, a gente vai falar sobre isso. O outro seria o medo e o terceiro seria a ira. Antes de começar a falar sobre eles, eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção mais clara, né? Existe no budismo existe uma coisa chamada a roda da vida, são os estados da mente confusa, em que se coloca num desenho, né, como a gente chega ao sofrimento e as possibilidades que nós temos, os caminhos que nós podemos trilhar para conseguir nos libertarmos do sofrimento. Eu trouxe uma imagem para vocês, a imagem 4. Essa é a roda da vida inteira, tá? Trouxe para vocês saberem o que é. Eu já fiz um programa, já tem muito tempo, tem talvez uns 2 anos, explicando a roda da vida inteira, né? Um dia, talvez, para frente, eu possa falar sobre isso, porque é muito legal. Mas eu queria uma imagem seguinte, em que está aquele miolinho que está ali no meio da roda da vida. Olha aí ele. Essa que passou e saiu correndo. Essa imagem, ela traz o miolinho daquela roda que vocês viram grandona, né? E aí esse miolinho, ele tem a origem, as raízes
de todo o sofrimento. E vocês vão ver aí 3 animaizinhos aí no meio, né? Vocês vão ver um galo, uma serpente ou uma cobra, né? E um porco ou um javali, né? O desenho dá tanto a interpretação de um como o outro. Tudo bem. O galo simboliza o apego. A serpente simboliza a aversão. E o porco significa a ignorância. Tá? Então, isso é a origem, né? As origens de todo o nosso sofrimento. E na rodinha estreita que está em volta, tem as 2 possibilidades. Quando a gente transita por uma dessas 3 sentimentos, né, nós vamos ter sempre 2 possibilidades só. Você vai ver a parte escura do lado direito e a parte clara do lado esquerdo. A escura é o medo e a esquerda é a confiança. Então, quando nós transitamos por essas coisas, o apego, a aversão, no caso o medo, a ira, isso tudo, nós vamos ter sempre 2 possibilidades. Normalmente o que está acontecendo hoje é que a pessoa já vai para o lado direito e tem como reação a isso o medo. Mas eu quero lembrar aqui que o medo ocupa metade do desenho. Nós temos 50% de chances de desenvolver o medo, mas temos também 50% de chances de desenvolver a confiança. Nós temos 50% de chance de sermos maiores que os nossos medos, maiores que os nossos apegos, maiores que as nossas raivas, né? Quem faz essa escolha, para que lado nós vamos, somos nós. Somos nós que fazemos essa escolha, né? Não é dizer, não, eu não tinha outra saída. Tem, sempre tem, todos temos. É difícil, requer força de vontade, requer esforço? Sim, ninguém falou o contrário, não é? Ninguém está dizendo o contrário. Mas que é possível, é. Assim como muitas pessoas fazem a escolha da confiança, né? E muitas não fazem, porque só depende de cada uma delas, só depende delas mesmas. É como o Buda dizia, eu posso ensinar o caminho, mas quem tem que trilhar é a própria pessoa, não tem como, né? Eu não posso trilhar o caminho de alguém para o seu autoconhecimento, para a sua autodescoberta, né? Para o seu crescimento, para a sua libertação do sofrimento. Eu só posso trilhar o meu, né? Cada um só pode trilhar o seu. E depois que uma pessoa está afogada realmente em dificuldades, em medos, em ira, em raiva, em ações reativas, quanto mais afogada nisso e com mais crenças viradas para isso ela tem, mais difícil ela sair disso. Então, o que eu estou dizendo aqui é que é possível sair e é o único caminho para terminar com o sofrimento. Agora, eu não disse que é fácil. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Vou dar uma pincelada para vocês pensarem a respeito, né? Às vezes o sofrimento da pessoa é muito grande. E por maior que seja o sofrimento que ela tenha que passar para sair disso, né? O sofrimento que ela está vivendo é muito maior do que vai acontecer quando ela começar a limpar os seus conteúdos internos com os quais ela não quer lidar. O que acontece é que a pessoa já se acostumou àquilo que já está, aquele sofrimento patológico. Ela chega até a desenvolver um certo amor por aquele sofrimento, de várias formas. Uns começam a adorar o fato de se fazerem pobres coitados. Quantas pessoas você não encontra, né? Quantos diálogos você não escuta de que é uma pessoa tentando mostrar para outra que o sofrimento dela é maior do que o seu. Um diz, não, mas eu tenho isso, isso, isso. Aí a outra diz, não, mas o meu problema é muito pior que o seu. O meu é assim, assado, assado, assado. A outra diz, não, não, o meu é pior ainda.
E cada um, quer dizer, a pessoa não fala às vezes, muitas vezes, às vezes fala, mas às vezes ela não fala com essa terminologia, o meu problema é pior que o seu, mas o que ela diz é igual a isso, né? Então a pessoa começa a desenvolver uma certa amorosidade, isso é verdade. E que ela desvia isso e fala da palavra amorosidade como se fosse o vivente da vida dela. Isso não é amorosidade. Isso é um processo extremamente patológico. É um egocentrismo exacerbado, mergulhado num processo de sofrimento, né, muitas vezes terrível, que não leva a nada, só a mais sofrimento. Né? Leva a mais sofrimento. Né? Mas a pessoa já desenvolveu aquele gosto ou por ser pobre coitada, ou por viver. Muitas pessoas fazem um processo do tipo assim: passo por algum problema na vida que alguma pessoa fez, alguma coisa que alguma outra pessoa fez com elas, e à medida que elas têm aquele sofrimento, porque aquilo que a outra pessoa fez, vamos dizer, desenvolveu uma doença que gera muita dor. Então, ela sente um certo prazer em ficar sentindo aquela dor e pensando, isso foi culpa do cicrano, isso foi culpa do beltrano, isso foi porque fizeram isso comigo. E nada disso é verdade. Sempre que você tem alguma coisa dentro de você que não está certa, a responsável única e exclusiva é você. O beltrano e o cicrano têm a responsabilidade sim deles, mas que é problema do beltrano e do cicrano com Deus. Em relação a você, né, quem tem responsabilidade com Deus é você também. Não no que o beltrano e o cicrano fez, mas como você reagiu ao que o beltrano e o cicrano fizeram. Essa é a questão. Você vê pessoas passando por problemas terríveis, inclusive campos de concentração, e uma sai e transcende aquilo e consegue se transformar numa pessoa com atitudes positivas, que geram confiança, que estimulam as outras pessoas. E outra se transforma num completo derrotado, numa pessoa que só fala de amargura, só fala de coisas ruins e continua debitando a culpa com o que aconteceu com ele, com ela, com essa pessoa. Né? Enquanto a outra transcendeu, ela percebeu que o que aconteceu com ela, a responsabilidade do que fizeram a ela, é de quem fez. E vai ter as contas com Deus. Isso aí é problema dela, é um acerto dela com Deus. Assim como o acerto de cada um de nós, né? Quem frisava isso, tinha até uma poesia, Madre Teresa de Calcutá, que cada um de nós vai acertar contas com Deus. Se alguém me fez alguma coisa, comigo começa a contar do momento em que eu passei por aquilo e de como eu vou lidar com aquilo. Transformar aquilo numa doença, transformar aquilo numa forma de fazer com que todo mundo sinta pena de mim, ou de que, de repente, pessoas na família que não são tratadas adequadamente, eu reconheço, percebe que quando ficam doentes, todo mundo trata bem. Então, é uma maravilha ficar doente, né? Normalmente, a origem da síndrome de Munchausen e até a síndrome de Munchausen por procuração tem como origem isso. Mas você vê muitos casos clínicos de síndrome de Munchausen em que a pessoa, eu já vi, por exemplo, casos de que a pessoa fazia isso com ela mesma porque ela viu a mãe fazer e percebeu que a mãe era super bem tratada. Né? Para quem não souber, síndrome de Munchausen é uma síndrome em que a pessoa se faz ficar doente, toma remédios, às vezes até, já vi casos de pessoas que amarravam o cotovelo com panos e martelavam para dar problemas, para gerar problemas na parte muscular, ou outras coisas assim extremamente terríveis, e a pessoa faz isso com ela mesma, porque aí ela parece doente e todo mundo trata ela bem, né? Enquanto ela não estava doente, ela não era tratada como ela gostaria de ser. Em vez dela se colocar e crescer como pessoa e aprender a dizer não e aprender a se colocar com clareza, ela usa esse tipo de processo. Esse nome vem do livro do Barão de Munchausen, quem nunca leu é ótimo, muito bom, muito legal de ser lido, né? As histórias do Barão de Munchausen, e que gerou esse nome dessa doença que não é praticamente conhecida aqui no Brasil e não se fala praticamente nela. E existe a procuração também, é quando uma mãe, ou normalmente são mães, fazem filhos
porque aí o filho fica doente e ela tem a possibilidade de demonstrar como ela é cuidadosa e carinhosa para cuidar dos filhos. Então, às vezes, mulheres que não são tratadas adequadamente pelos maridos, né, percebe que quando ela está cuidando dos filhos doentes, ele trata ela de uma forma completamente diferente e aí ela providencia para que os filhos se mantenham doentes. Né? Mas não é, o programa hoje não está falando sobre síndrome de Munchausen. Então, vamos à frente. Nós já falamos na roda da vida e vamos voltar às nossas 3 misérias, né, que nós estávamos falando. O apego, né, que vem com o pacote inteiro, nós vamos falar sobre ele, o medo e a ira. O apego, a gente fala em apego, a gente tem só a ideia de alguma coisa que a gente pode puxar para a gente, né? Mas não é. Quando a gente fala no apego como 3 misérias, a gente tem o apego e a aversão, que é o desapego. Uma aversão, um desapego, pode ser uma aversão, que é uma coisa patológica também, que é uma forma de nos enredar, né, no sofrimento. Então, o que vai caracterizar, né, essa questão como um caminho para o sofrimento? Vai ser a reação. E a reação é a coisa que nós mais vemos hoje em dia. As pessoas, normalmente, em via de regras gerais, elas não têm ação, elas têm reação. Vamos ver como é que é essa diferença. Na Bíblia mesmo se fala muito em não reagir. E as pessoas têm a tendência, porque a crença delas diz isso, de que não reagir é não ter ação nenhuma. E não é verdade. Não reagir não significa ficar passivo. Ações como atitudes são completamente diferentes de ações como reações. As ações reativas, elas não produzem mudança. Elas, normalmente, né, elas geram resultados tão destrutivos quanto as ações que impulsionaram a pessoa a ter aquela ação reativa. Então, explicando de outra forma, alguém faz alguma coisa para uma pessoa e aquela pessoa reage ao que foi feito, né? Essa ação, normalmente, vai ser uma ação destrutiva. Ela vai ser muito diferente de quando a pessoa recebe alguma agressão e ela para e toma uma ação. Ela não deixa aquele fogo tomar conta dela. Eu vou facilitar isso. Vamos à imagem número 6. É como se alguém te atacasse com um fósforo aceso e você jogasse gasolina em cima da pessoa. Os dois vão pegar fogo. Não é difícil de conseguir entender isso. Eu acho que isso vai facilitar o entendimento das coisas que eu estou falando, né? Alguém vem para você com uma atitude de agressão. Ela vem com fósforo aceso. E você simplesmente joga gasolina em cima da questão. Você tem uma ação reativa. E aí, os dois vão se queimar. A pessoa passa a ter responsabilidade pelo que ela fez e você vai ter responsabilidade sobre o que você fez. Se for uma ação reativa, a tua responsabilidade vai ter o mesmo peso negativo do que aquela pessoa que fez alguma coisa, né? E não vai levar a lugar nenhum, vai levar só a um processo destrutivo. Quer dizer, assim como o que aquela pessoa fez gerou uma coisa destrutiva, você vai reagir e gerar uma coisa destrutiva. Quando você para tomar uma ação como atitude e não como reação, quando você toma uma atitude equilibrada, que não afete aquele que o professor Luiz Almeida vive falando, do Sila, né? A questão da moralidade, que não afeta as tuas atitudes positivas. Nossas atitudes devem ser sempre positivas e que construam. Você vai poder sim tomar uma atitude que vai solucionar o caso e vai solucionar de uma forma grandiosa, em que o resultado vai ser positivo.
e não de uma forma destrutiva, né? Na verdade, quando você toma a atitude de uma forma reativa, você não está, vamos ver, vamos pensar com calma sobre isso durante a semana, você não está tomando uma ação reativa contra aquela pessoa, mas simplesmente você abriu ali uma possibilidade de deixar sair toda a raiva que está presa dentro de você por outros motivos que não tem nada a ver com aquilo, você está deixando sair. Você teve um problema com alguém, um exemplo, você teve um problema com alguém, você teve uma discussão séria, você se sentiu humilhado, se sentiu um monte de coisa e está reprimindo aquilo, né? Ou aquilo que a gente falou, ou alguma coisa que se eu não queria veio até você, ou você quer muito uma coisa que não está conseguindo, dá tudo errado. E você está com isso preso dentro de você. E você não tem como, se você sair gritando, esbravejando, vão dizer que você é louco. E como você tem muito medo do que os outros vão pensar de você, você não faz isso. Você dá sorrisos maravilhosos, daqueles que só abrem os dentes, mas que os olhos não se mexem, que são os falsos sorrisos, né? Então você dá sorrisos maravilhosos, mas você está pegando fogo por dentro, né? Querendo explodir. Então, quando alguém faz alguma coisinha que te dá a possibilidade de você explodir sem ninguém dizer que você é louca. Gente, olha que maravilha. Você vai poder dizer, não, eu estou tendo assim com tanta raiva porque o fulano fez isso. Né? E, na verdade, não é nada por causa do que o fulano fez. É porque você está cheio de coisa aqui querendo sair, né? E você teve uma oportunidade. Agora eu vou deixar sair, né? E eu ainda por cima, todo mundo vai dizer que eu tenho razão. Olha que maravilha, né? Você consegue, na sua cabeça, matar 2 coelhos com uma cajadada só que você esquece que atrás vem uma ninhada inteira por causa do que você fez. Aí você mata 2 e vem 100 atrás de você, né? Então, é preciso ter isso claro, né? Quando você tiver, assim, na iminência de ter uma ação reativa, parar e pensar, por que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo resolver esse problema ou eu estou querendo me permitir extravasar alguma coisa que eu não me permiti em outro momento, né? Então, é importante, como sempre, e eu sempre repito isso, né? O que gera, no fim das contas, tudo bem que tem as 3 misérias, mas por que elas conseguem ter força e poder? Porque nós nos habituamos, nós vivemos no mundo de hoje, principalmente, condicionados a nos iludirmos. Nós precisamos nos iludir em todos os sentidos. Nós precisamos nos iludir para nós mesmos, nós precisamos nos iludir para os outros, nós precisamos uma série de coisas. Tipo eu tenho um aborrecimento muito sério, tenho uma briga terrível na hora da minha refeição, depois de comer eu passo mal do estômago, aí eu digo, foi a comida que eu comi. Não foi. A comida não tem culpa nenhuma. Você não devia estar tendo uma briga na hora da refeição. E foi isso que gerou esse problema em você, né? Assim como você sente muito medo, uma pessoa que fique num estado de medo excessivo, ela vai se urinar toda. E ela, não é porque ela estava com vontade de ir ao banheiro. Ela podia até estar, mas o que fez, ela podia não estar, ter ido acabado de ir ao banheiro e se urinar toda, porque o medo vai mexer com o rim. E aí ela vai passar por isso. Então, nós temos uma facilidade extraordinária. Eu vejo as pessoas, às vezes a gente está falando sobre um assunto, e elas já explicam tudo, explicam isso, explicam aquilo. Gente, os mestres às vezes não têm a menor ideia de porquê daquilo, mas as pessoas sabem tudo, sabem explicar tudo. A gente, quando vê um fenômeno, a gente tem que tatear, como se diz, comer o mingau pelas bordas. A gente vai comendo pelas bordas até que ele está numa temperatura boa para ser comido. Então, você vai olhando o fenômeno por todas as suas perspectivas, até que talvez você tenha como é que eu vou dizer? O fenômeno cresce aos seus olhos. Você consegue percebê-lo como ele é, né? O que faz Sherlock Holmes? Ele sempre diz isso, né? Conseguir desvendar todos os crimes, todos os assassinatos, né? Porque ele faz isso. Ele não vai pegando nas peças do quebra-cabeça e forçando para encaixar. Ele vai deixando que elas fiquem ali soltas, até que uma hora elas começam a se encaixar, né?
E as pessoas parecem que já têm tudo montado, resolvido e pronto. Elas têm problema qualquer, já sabem o que é, o que deixa de ser, e está tudo resolvido e está tudo pronto, né? E não é por aí isso. A gente tem que ter muito mais calma, muito mais tranquilidade para poder ter uma oportunidade de caminhar na direção de nós mesmos. E é só quando a gente se conhece que consegue conhecer todos os fenômenos. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Já dizia na entrada do oráculo de Delfos. Bem, então nós mostramos que, na verdade, o apego, o desapego ou a aversão vai ser movido pela reação, vai ter a ver com a reação, né? Vai ter a ver com esse processo de que nós queremos muito alguma coisa que não estamos tendo, hoje nós não estamos aceitando alguma coisa que veio a nós, né? Essa dificuldade de lidar com Deus, né? E, na verdade, quando eu digo lidar com Deus, eu estou falando lidar com as coisas que nós mesmos atraímos, né? Porque as coisas que vêm a nós, quem puxou ela como se fosse um imã para nós, fomos nós mesmos, né? E aí depois que vem a gente não quer. A gente planta uma semente de manga e quer que nasça uma semente, uma árvore de uma macieira. Não tem como, vai nascer aquilo que a gente plantou, né? Bom, vamos para os outros 2 itens, senão a gente não vai conseguir ver os nossos próximos itens. Em outras ocasiões a gente vai falando, eu estou procurando falar, na verdade, dos mesmos assuntos, de formas bem diferentes, para que a gente possa começar a caminhar. No final, a intenção é sempre esse mergulho em si mesmo, essa descoberta de si mesmo, para que as nossas profundezas possam ficar limpas, cada vez mais limpas e livres de todo o conteúdo que não é legal e que está nos fazendo não ser felizes, ser doentes, uma série de coisas que não são boas. A outra das 3 misérias tem mais 2, o medo e a ira. Naturalmente já deu para perceber, né, que o medo e a ira são consequências em função daquelas do galo e da cobra que a gente viu lá no miolinho, né, do apego e da aversão. Então, temos a terceira, que é a ignorância. Então, a nossa atitude ignorante vai fazer com que essa primeira parte nos leve a ter medo ou raiva, né? São as coisas mais comuns nos dias de hoje. Eu mostrei até para vocês como a ação reativa pode ser deixar sair, né, transbordar de dentro de nós com a aprovação das pessoas, essa aqui é a questão, né? Um medo, uma raiva, alguma coisa que está lá dentro e que a gente está represando, né? Então, o medo, quando a nossa reação a tudo que nos acontece é de medo e já virou um hábito, está implantado, a gente fala num lugar e diz, não, mas aquele lugar é perigoso, aquele lugar não sei o que, não sei o que lá. A pessoa lê a Bíblia, ela lê o tempo todo que quem está com Deus, quem acredita em si mesma, quem está com uma energia positiva, só vai na energia positiva. Por mais que aquele lugar, né, esteja coberto de coisas ruins, não vão conseguir chegar perto da pessoa. Porque não tem como, né? É fisicamente impossível. Aí a pessoa lê isso na Bíblia, mas na hora que fala do lugar, diz, não, eu não vou ali não, porque eu tenho medo, né? Então o medo já tomou conta, né? Tem a imagem 7 e a gente percebe que nós estamos vivendo assim, infelizmente, né? Nós estamos vivendo aprisionados dentro do nosso próprio medo. E o pior, a ironia de Deus, é que quanto mais medo nós temos de alguma coisa, mais aquela coisa nos acontece, mais facilidade nós temos de passar por aquela experiência, né? E, na imagem seguinte, nós percebemos que aí nós passamos a ter medo de viver. Nós começamos a ver coisas onde não existem. Só que na hora que a gente vê, ela se torna real. Então, na verdade, aquilo está ali, porque o nosso medo materializou aquilo. Mas foi o nosso medo que criou aquilo, né? Não existiria se nós estivéssemos num outro estado, num estado de confiança, num estado de fé, num estado de acreditar, né, de que nós temos direito à vida em plenitude. Aí, aquela sombra ali não se materializaria. Como quando a gente sente isso, né, uma criança às vezes é criada
com medo de pular, com medo de correr, com medo de cachorro, com medo de bichos, com medo disso, com medo daquilo. Ela aprende, as pessoas não percebem que elas aprendem a ter medo. Elas não aprendem a ter medo disso, daquilo, elas aprendem um sentimento medo. Então, vai passar a ser uma criança que já de pequena, né, começou a ser morta. Ela não vai mais dar valor à vida, ela dá valor ao medo que ela tem. E ainda há quem diga que isso é a forma dela se preservar. Só que aí você vê o histórico de crianças que são mordidas, normalmente são as que têm medo. Criança que tem confiança, você ensinar, orientar, é uma coisa. Ninguém falou para não ensinar e não orientar. Nós estamos falando em incutir medo. Medo é bem diferente de ensinar e de orientar. A problemática maior, eu já vi em muitas ocasiões pessoas falando que o único jeito, a única solução para a nossa humanidade é o ensino. É a maneira como nós vamos ensinar nossas crianças para se criar outra geração que possa viver livre do medo, livre da violência. E eu penso que é muito difícil isso, muito difícil. Eu realmente não sei qual a solução, porque a pessoa não pode ensinar o que ela não sabe. E aí, como é que nós vamos encontrar pessoas que não sintam medo o tempo todo? Para poder ensinar essas crianças a aprender a viver e não aprender a fugir, né? Então, isso é uma situação complicada. Nós temos até aquele quadro, eu coloquei aqui o quadro de Eduardo Munch, The Scream, o grito, pode botar o quadro, né? E aí vocês vão ver que é exatamente assim que nós estamos vivendo, só que a gente encobre as nossas feições para que as pessoas não vejam de outra maneira. E vamos botar uma imagenzinha para mostrar a raiva. É isso aí, né? No caso ali seria o inverso. A pessoa ataca a gente com gasolina e a gente, em vez de reagir apaziguando, tem uma ação reativa e põe fogo na gasolina e aí todo mundo pega fogo. Né? A gente fazendo aquela metáfora que eu fiz agora há pouco lá atrás, né? Fazer dessa forma. Bem, gente, o Krishnamurti, uma vez numa palestra, foi perguntado o que é que a gente podia fazer pela violência que está acontecendo no mundo. E ele disse que as pessoas precisam ser despertadas. Se elas forem apenas orientadas para as ações corretas, as ações começam a deixar de ser corretas para serem apenas imitativas e forçadas. É o que eu mais vejo acontecer hoje. Ações que você olha e parecem positivas, na verdade, a pessoa está fazendo aquilo, mas não tem valor, porque é uma imitação. É uma ação forçada que ela está fazendo porque ela está sendo observada. Né? É o que está na Bíblia, dito de outra forma, que a sua mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. Então, isso aí é como se fosse um fechamento para a gente poder pensar sobre isso tudo que eu falei hoje, né, no decorrer da semana. Como eu falei, ele uma vez questionado qual seria então a forma de o que a gente devia fazer pela violência que está aí, ele respondeu, tudo que você precisa fazer é parar de fazer parte delas. Porque a nossa atitude interna, até de falar de uma coisa ruim que está acontecendo, que vai atrair e dar força a que essa coisa ruim fique cada vez mais forte e cada vez mais ativa. Somos nós que estamos dando combustível para a violência, quando falamos da violência e quando dizemos que a gente deve acabar com ela. Você está dando energia a ela. A gente tem que tirar da tomada a violência. E se você tira da tomada, não vai ter mais energia, então não vamos mais falar a esse respeito. E a violência vai morrer por falta de nutrição. Né? Eu acho que dá para pensar a esse respeito, dá para tentar entender como é que isso funciona. Então, eu vou colocar um videozinho para nós encerrarmos o nosso programa. E para a gente perceber que o barulho que acontece fora é apenas um eco daquilo que está acontecendo dentro de nós.
Então, vamos meditar essa semana sobre quando alguma coisa, né, fora de nós nos incomoda, isso é sinal de que precisamos mudar algo dentro de nós, né, e não fora. Né? É algo dentro de nós que precisa ser mudado. Né? Nós devemos ser a mudança que queremos que aconteça. Certos acontecimentos, aliás, todos os acontecimentos vêm até nós porque nós os atraímos. Né? Sem a ajuda dessa energia de atração, né, eles não teriam acontecido. Então, sejamos a mudança que queremos ver acontecer à nossa volta. Bem, nós terminamos por hoje o nosso programa, mas contamos sempre com vocês. Nossas reprises são às sextas-feiras, às 9 horas da noite, às quartas-feiras, às 17 horas, às 5 horas da tarde. Sexta, às 21 horas, 9 horas da noite, e quarta, às 17 horas, 5 horas da tarde, pela TV Vila Imperial, canal 19, ou se vocês quiserem a qualquer momento no Facebook, todos os nossos programas estão no Facebook ou no YouTube, né? No Facebook é na página do Sintonizando Saúde, ou no YouTube, no canal. Vocês podem colocar lá Sintonizando Saúde, que é o meu canal, Maria Madalena Matos. Então, isso aí no YouTube, no Facebook, vocês, por exemplo, o programa de hoje, daqui a uns dias já está lá. Todos os programas estão lá, vocês podem inclusive escolher o que vocês querem assistir. Bem, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out loud.